Oi, amados, tudo na paz? Eu sou o pastor Osias e estamos juntos para mais um devocional baseado no livro da Carrie e do Chris Schoch, Um Mês para Viver. Estamos fazendo a campanha de 30 dias para viver e o propósito é estarmos aprendendo a viver uma vida sem arrependimentos, dando prioridade àquilo que é essencial. A premissa básica é: imagine que você tem apenas 30 dias de vida. O que você vai priorizar? O que você vai viver intensamente? Nós estamos avaliando o segundo princípio para que a gente possa ter uma vida plena e abundante. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13, o 13º dia, que tem o título Lixa, aparando as arestas. Hoje nós vamos estar aprendendo que relacionamento é um processo de santificação por meio do atrito. Olha o que diz a palavra do Senhor. O texto da nossa devocional de hoje é Provérbios, capítulo 27, versículo 17, que diz assim: Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia a vida do seu amigo. Deus nos molda através do convívio com pessoas difíceis. Através dos conflitos, das diferenças, dos atritos, das circunstâncias, dos acidentes, das lutas e dos embates, nós somos esmerilhados. Esses atritos não são acidentes, são ferramentas divinas. E se nós soubermos olhar para elas como oportunidade de crescimento, nós vamos entender que Deus está usando essas situações abrasivas para lixar a nossa vida, afiar a nossa vida e nos preparar para sermos melhores. Talvez você esteja passando por algum momento de tensão em um relacionamento. Eu sei, isso pode parecer muito incômodo, mas se isso for uma ferramenta de Deus para te refinar, e se isso for com o propósito de você reconhecer as suas fragilidades, os seus limites, os seus erros e poder melhorar como pessoa. Um exemplo bíblico para isso é a vida de José, lá em Gênesis, do capítulo 37 ao 50. José, ele tinha um chamado de Deus para que ele pudesse governar. Só que ele era imaturo. E como Deus vai trabalhar na vida de José? Por meio de várias situações abrasivas. Os atritos dele com seus irmãos, depois ele é vendido, e aí os atritos dele junto com Potifar, depois ele vai para a prisão, e aí os atritos junto com o carcereiro, e aí ele vai para o palácio, e lá no palácio ele se encontra com o faraó, e finalmente nesse processo lá com o faraó, ele é colocado como governador. E quando ele é colocado como governador, ele se encontra com seus irmãos. E aí tem mais um relacionamento de atrito, onde José demonstra toda a maturidade que ele desenvolveu durante esse processo. Lembre-se, nós estamos no meio de um processo. Atrito dói, mas transforma. Quando deixamos Deus agir, Ele nos torna mais parecidos com Cristo. Como nós vamos lidar então com esse processo abrasivo do lixamento, onde Deus está parando as nossas arestas para nos tornar melhores e mais maleáveis para a sua obra? Deixa eu compartilhar com você 3 atitudes que vão nos auxiliar nesse processo. Primeiro deles, humildade. Reconheça que ainda há em você coisas que precisam ser trabalhadas. Você não é uma obra acabada. O grande problema é que muitas vezes nós temos uma autoimagem que não corresponde à verdade. Nós nos achamos perfeitos, irretocáveis. Nós achamos que somos o suprassumo da excelência. E qualquer pessoa que entre em conflito conosco, que nos critique, que nos questione, essa pessoa está totalmente errada. Como ousa falar de mim? Você já parou para pensar que algumas vezes quem fala de você tem razão? Que algumas vezes a crítica que você recebe tem o seu mérito?
Que muitas vezes a situação que você está atravessando foi provocada por algo que você fez. E é o momento certo para você reavaliar suas atitudes. Segunda coisa, paciência. O processo é longo. O processo não é instantâneo. Nós estamos acostumados a querer resultados rápidos. Muitas vezes o processo de aperfeiçoamento de Deus na nossa vida é algo que vai levar anos. Foi o que aconteceu com José, mas também foi o que aconteceu com Davi. Davi foi ungido rei ainda adolescente, mas só veio a se tornar rei 20 anos depois. Deus trabalha por meio de processos. Terceira coisa, gratidão. Agradeça a Deus pelas pessoas que Ele usa para te moldar, mesmo quando isso incomoda. Porque às vezes, aquelas pessoas que você acha que são uma pedra no seu sapato, são na verdade uma oportunidade de crescimento. Então entenda que nos nossos relacionamentos interpessoal, Deus usará de lixa para parar as nossas arestas. Deus usará o atrito para nos afiar. Deus usará pessoas e circunstâncias para nos moldar e para nos direcionar para o centro da sua vontade. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe. Comente aqui embaixo como Deus tem moldado a sua vida através de relacionamentos. Se você tem alguma pergunta para ser feita, pode fazê-la também e nós estaremos respondendo. Não se esqueça, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva e deixe o seu like, porque isso nos ajuda muito. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te aperfeiçoe e nos veremos amanhã para mais um devocional. Vamos orar? Pai, obrigado por tudo, te agradecemos a Deus porque o Senhor continua investindo em nós, nos mostrando as nossas imperfeições, as áreas que precisamos de melhorar, e faz isso por meio de pessoas, de circunstâncias, que muitas vezes nos incomodam, que são pontos de atrito em nossa existência, mas que nos conduzem a um aperfeiçoamento. Que sejamos, ó Deus, flexíveis à ação do Senhor, que possamos entender que o Senhor está nos preparando por meio de um processo, para que nós possamos, ó Deus, sermos usados para a honra e glória do seu nome. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração. Nos vemos amanhã.